Porque quando você está montado no cavalo, ele empaca em algum lugar, e se você desce dele e vai puxando ele, ele passa. Já aconteceu isso com você, do cavalinho empacar e você ficar ali tocando ele, e ele começa a sapatear no lugar, começa a empinar, começa a recuar, começa a virar e querer voltar embora, e não passa de jeito nenhum. E aí quando você desce dele, quando você desmonta dele e puxa ele na guia do cabresto, ele passa sossegado ali naquele lugar, naquele mesmo lugar aonde ele empacou. Você já parou para pensar nisso? Por que que quando você está montado ele não passa e quando você desce ele passa? Pensa só, o cavalo é uma presa e você, quando está montado no cavalo, você está justamente numa região aonde o predador ataca ele, se ele estivesse na natureza. E, e o cavalo ainda tem isso registrado na memória dele. Então, você que é um predador, está montado nas costas dele, está agarrando as pernas nele, está segurando ele com as suas mãos, mesmo que seja através da rédea, você está montado no lugar, exatamente no lugar onde o predador, onde os felinos atacariam o cavalo. Então, você imagina a cabeça do cavalo. Ele empacou, primeiro, por que que ele empacou? O principal motivo que faz com que o cavalo empaque é o medo. Então, provavelmente, alguma coisa causou medo no cavalo, e aí ele empacou. E aí você está montado nele, na cabeça dele, qualquer coisa que acontecer ali e que ele precise fugir dali, com rapidez, com prontidão, com você montado nas costas dele, vai ficar muito mais difícil para ele reagir e fugir. E aí quando você desce, você aliviou aquele peso das costas dele, mas muito mais do que tirar esse peso, esse desconforto físico, você tirou uma pressão mental da cabeça do cavalo. E aí, quando você puxa ele pela guia, o que está acontecendo? Você, que é o líder dele, você e o cavalo, é um rebanho de dois indivíduos, mas é um rebanho. E se você fez tudo certo no relacionamento com o cavalo, na interação com o cavalo, você se posicionou como um líder para o cavalo. E quando você vai na frente e passa naquele lugar que está assustando o cavalo, que está causando medo no cavalo, e então quando você passa na frente, você está dizendo para o cavalo que aquele lugar está tudo bem, que aquele lugar está tranquilo. Se você fez tudo certo e conseguiu colocar na cabeça do cavalo que você é o líder e você passa na frente, ele está vendo o líder dele passar. E se o líder dele passou, ele também pode passar. Significa que ele pode passar também. Se ele confia em você, ele vai passar tranquilamente. Então é por isso que quando você desmonta e vai na frente, conduzindo ele pela guia, ele passa tranquilamente. E quando você está montado, empurrando ele ali, a decisão de passar é dele. Quem vai passar primeiro é ele. E se você é o líder dele e está nas costas dele, teoricamente você está atrás dele. Então, na cabeça dele, ele pode estar pensando assim, o meu líder está aqui atrás de mim. Se ele não está passando, opa, por que que eu vou passar? Se o meu líder não está passando, eu não vou passar. Se você prestar atenção, se você tiver a oportunidade de assistir algum vídeo, de algum documentário que fale sobre cavalo, você vai ver que os cavalos, na natureza, o rebanho, quando chega, por exemplo, num riacho e vai atravessar o riacho, todo mundo para na beira do riacho e ninguém atravessa. Enquanto o cavalo líder, ou geralmente uma égua, que é o líder, ou o garanhão também, às vezes, tem esse papel de liderança junto com a égua, enquanto a égua líder, ou as éguas líderes, não der o primeiro passo
dentro do riacho para atravessar, ninguém atravessa. Quando ela dá o primeiro passo e avança, todo mundo atravessa o riacho. Então, a confiança no líder é muito importante. O cavalo é um animal seguidor. Enquanto o líder não fizer, enquanto o líder não mostrar que está tudo bem, que está tudo ok, ele não vai fazer, ele vai esperar pela decisão do líder. Então, é por esse motivo que quando você está montado no cavalo, ele empaca, e quando você desce do cavalo e vai puxando ele na guia, ele atravessa tranquilamente. Claro que se você fez todo o processo de relacionamento, de conexão, de interação com o seu cavalo, no dia a dia, claro que isso não é da noite para o dia, você vai conseguir construir essa confiança junto com o seu cavalo. E quando ele perceber que pode confiar em você, quando ele começar a entender que você é realmente o líder e é um parceiro dele e que você não vai colocar ele em situações de perigo, que você não vai colocar ele numa enrascada, ele vai começar a passar tranquilamente, mesmo com você montado em cima dele. Porque no processo de treinamento, no processo de ensinar para o cavalo sobre confiança, sobre respeito e sobre liderança, você tem 3 posições de líder. Você pode liderar a partir da frente, você pode liderar a partir de trás, ou você pode liderar a partir do lado do cavalo. Então, quando você constrói isso da forma correta, da forma adequada, junto com o cavalo, ele vai confiar em você, ele vai respeitar você e ele vai aceitar a decisão, mesmo quando você está montado nas costas do cavalo. Até você chegar a esse ponto, você precisa ter muita paciência, você precisa ter muita calma, você precisa fazer muito bem feito o trabalho de chão, o trabalho de base, para você conseguir ter um cavalo que confie em você, mesmo quando você está liderando ele a partir de trás. Pensa um pouco nisso da próxima vez que você estiver andando a cavalo e o seu cavalo empacar em algum lugar, ao invés de você ficar brigando com ele, chutando ele, dando esporadas nele, chicotada nele, pensa em descer e conduzir ele pela guia tranquilamente, no tempo dele. Você vai ver que você vai avançar muito mais rápido, você vai conquistar a confiança do cavalo muito mais rápido e com muito mais solidez, com muito mais consistência. Pensa um pouco nisso. Um beijo no seu coração e que você faça uma ótima cavalgada.